Por nada. Pode começar, pastor. Ok. Bom, como eu estava dizendo, é um prazer estar com vocês. Um grande prazer. Agradeço o convite e também a gerência desse convite ao pastor Sérgio Monteiro também, né? Então, a minha gratidão. É um prazer estar com vocês, é uma alegria estar com vocês e poder compartilhar de algo tão importante que é a palavra de Deus. O irmão Clairton, ele mencionou alguma coisa a respeito de algo que pontuo no meu ministério, e tem algumas coisas que me preocupam muito, né, que, em especial, esses ataques que a verdade tem sofrido, inclusive, de maneira especial, dentro do próprio adventismo, né, por pessoas que se dizem ser adventistas e que têm se levantado e defendido uma nova leitura da Bíblia. Isso é, obviamente, perigosíssimo e está dentro da estratégia de Satanás de tentar destruir a igreja remanescente, a igreja de Deus, usando as próprias pessoas que fazem parte desse movimento. Foi assim no passado. No livro Grande Conflito, por exemplo, logo ali no início, é mencionado que Satanás, por não ter conseguido vencer a igreja através da perseguição, então ele tratou de mudar a estratégia, hasteando a sua bandeira dentro da própria igreja cristã. E foi dessa maneira que ele conseguiu destruir a igreja ali do primeiro século. Hoje, a mesma estratégia tem sido usada. E graças a Deus que esse movimento é o último da profecia, né? É o sétimo remanescente. O primeiro remanescente foi Adão e seus descendentes. O segundo remanescente foi Noé e seus descendentes. O terceiro remanescente foi Abraão e seus descendentes. O quarto remanescente foi Judá, a tribo de Judá. O quinto remanescente, o próprio Jesus, ele inaugurou o quinto remanescente. E após a sua ascensão, então, a igreja primitiva foi formada, o que se tornou o sexto remanescente. Depois nós tivemos esse sexto remanescente, a igreja primitiva, como eu já mencionei, que acabou se corrompendo, se perdendo pelo caminho. Então, o mundo ficou nas trevas espirituais por 1260 anos, até o momento em que Deus, através de uma revolução, com determinadas verdades que foram levantadas ali no continente europeu, que na época era o mundo, então Deus conseguiu levantar a sua última igreja. Aí vem a pergunta, né? A pergunta é, mas não poderia ocorrer o mesmo que ocorreu com os demais remanescentes? Não por ser o último. Mas, então, o que vai acontecer no lugar? Porque alguma coisa precisa ocorrer no lugar. Aí vai acontecer algo que nós conhecemos como sacudidura. A sacudidura será o meio que Deus utilizará para limpar, purificar e preparar a igreja para a chuva serôdia e o retorno de Cristo, né? Nesse tempo serão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Bom, mas esse é um outro tema para um outro momento, né? Eu só quis abrir esse parêntese logo no início para mostrar para vocês que nós temos que nos preocupar, sim. Nós somos responsáveis pela mensagem que nós conhecemos, porque Deus também espera que a gente seja os zeladores dessas verdades que Ele nos apresentou, né? E por isso, em meu ministério pessoal, não apenas como pastor da igreja, mas também no meu ministério ali pela internet, através do YouTube. Eu tenho um canal lá no YouTube chamado Fé ou Fideísmo, e ali também tem um blog que é chamado feofideísmo.com. E através dessas ferramentas a gente tenta
ajudar a igreja e as pessoas a permanecerem firmes na verdade que um dia elas conheceram, não é? Um dos últimos ataques, por exemplo, que a igreja tem sofrido é sobre a lei dominical. Tem pessoas supostamente adventistas se levantando para contrapor, para dizer que a lei dominical não é um acontecimento escatológico, mas que foi apenas um acontecimento que poderia ter ocorrido apenas no tempo de Ellen White. Nesse caso, seria uma profecia condicional. Esse é um exemplo de ataques que as verdades têm sofrido. E a própria Bíblia tem sofrido esses ataques de que é necessário fazer uma releitura. Inclusive, eu e o pastor Michelson Borges fizemos uma entrevista com o pastor Adolfo Soares agora. Foi terça-feira, nesta terça passada. A entrevista está lá no meu canal, Fé ou Fideísmo, ou no canal do Michelson Borges. Vocês podem assistir depois, eu acho que vale a pena vocês assistirem, e o tema foi justamente esse. A Bíblia precisa ser atualizada? Essa é a temática da live que fizemos na terça-feira, ok? Mas o tema que eu escolhi trazer para vocês hoje não é um tema emblemático como esses que eu mencionei. Eu escolhi trazer um tema que navega na área da escatologia, mas também na área da soterologia e na área da arqueologia bíblica, ok? Eu vou falar um pouco sobre uma profecia que nós identificamos ela tanto na arqueologia quanto na teologia e na escatologia, tá? Então, vamos fazer mais uma oração para a gente iniciar esse tema, que vai ser bem gostoso de estudar, tá? Fecha os olhos, vamos orar. Pai querido, pedimos a tua misericórdia sobre nós nesse momento, para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Fala com a gente, por favor, Senhor. Nós carecemos, necessitamos de aprender um pouco mais sobre verdades tão essenciais como essas que vamos aprender esta noite. É em nome do Senhor Jesus que, por misericórdia, suplicamos. Amém. Amém. Eu vou compartilhar aqui o meu slide, porque eu vou precisar mostrar algumas imagens para vocês e que serão interessantes, tá? Deixa eu puxar aqui agora. Ok. Então, o título da mensagem é Monte Moriá, a graça na arqueologia bíblica. Bom, essas são as minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram, você pode acessar através do meu nome mesmo, Gilberto Tais, tá? Bom, Gênesis 22 é o texto base para a gente, então, estudar o tema de hoje. Gênesis capítulo 22, verso 2 a 4, verso 9 e verso 14. Bom, antes da gente fazer a leitura, eu preciso que vocês identifiquem uma coisa. Na língua hebraica, quando o escritor ou o próprio autor, que foi Deus, ele pretendeu que a gente prestasse atenção em algumas palavras, o escritor usou uma técnica que é diferente na língua portuguesa. No português, por exemplo, se você escreve algo e você deseja que quem está lendo o que você escreveu preste atenção em um determinado ponto do que você escreveu, o que você faz na língua portuguesa? Você sublinha, você coloca em caixa alta, você coloca em negrito, né? No hebraico, não é assim que funciona. No hebraico, as palavras se repetem, o pensamento, o princípio, a ideia se repete. Quando se repete, é porque é muito importante. É porque tem um grau de importância, de relevância muito grande. Então, é assim que vamos analisar algumas coisas na mensagem de hoje. Em Gênesis 22, verso 2 a 4, e eu vou dizer para vocês qual é a palavra que vai se repetir, e ela vai se repetir do começo até o fim.
De agora até o fim da mensagem, essa palavra vai aparecer diversas vezes. E a palavra, eu vou dizer para vocês qual é. Vamos ler, a partir do verso 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, a palavra, já vou dizer para vocês, a palavra é lugar. Lugar. Então, guarde bem essa palavra, lugar, porque essa palavra vai se repetir várias vezes e vai ser até o fim da mensagem de hoje. A palavra importante aqui é lugar. Que lugar era esse? O próprio verso 2 responde, quando diz assim, ó, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de quê? De Moriá. Então, o lugar é a terra de Moriá. Os montes que são chamados de Moriá, ok? Então, ao verso 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. A palavra lugar se repete e está se referindo ao Monte Moriá, ok? Deixa eu tirar aqui um pouco a imagem, só para eu poder olhar para vocês e explicar uma coisa importante. Onde Abraão estava quando Deus havia dado esta ordem a ele? Deus estava em um lugar chamado Beersheba. Beersheba. De Beersheba até o Monte Moriá dá mais ou menos 100, 110 quilômetros de distância. E Deus havia falado assim para Abraão, Abraão, você vai sair de Beersheba e você vai fazer um sacrifício lá no Monte Moriá. Eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, Abraão simplesmente ouviu, preparou as coisas e obedeceu. Abraão poderia dizer assim, mas, Senhor, por que eu não posso fazer o sacrifício aqui? Qual a diferença de eu fazer o sacrifício aqui em Beersheba ou fazer o sacrifício lá no Monte Moriá? Qual o problema? Qual a diferença de eu montar um altar aqui? O Senhor não está presente em todos os lugares? Por que precisa ser lá, no Moriá? Abraão não fez essas perguntas, porque Abraão era extremamente submisso a Deus. Abraão, para Deus, era assim, Deus falou, eu não vou nem perguntar por quê, porque ele é Deus. Eu não preciso nem indagar, nem questionar, nem sequer, por curiosidade, perguntar, mas por quê? Eu fico pensando, só esse ponto dá uma palestra, só isso aqui, para dizer o seguinte, para comparar Abraão com a geração de hoje. Alguns chamam a geração de hoje, alguns intitularam a geração de hoje de geração mimimi, porque tudo quer questionar, tudo quer indagar, tudo, praticamente tudo. O que existem de pessoas dentro da fé cristã, e mesmo no próprio adventismo, questionador, questionando até aquilo que foi explicado. Porque uma vez eu me encontrei com um pastor evangélico, e o pastor evangélico disse assim, vocês adventistas não comem carne de porco, né? Eu falei, sim, notoriamente sim. É difícil esconder isso, né? Ele disse, pois é, mas vocês estão errados, não tem nada a ver. Aí eu disse a ele, entre tantas coisas que eu falei, mas tem uma coisa que eu falei que eu vou citar para vocês. Eu disse assim, amigo, quando Deus fala, ele não deve nem explicação. Nem explicação. Mas eu vou te dizer uma coisa. Sobre a carne de porco, Deus não apenas deu a ordem, como também deu explicações. Mas assim, na verdade, falando aqui agora para vocês, Deus não deve satisfação de nada, ele é soberano. Então, Abraão, ele simplesmente
obedeceu, mesmo sabendo que iria ter que andar 3 dias debaixo do sol escaldante. Eu estive naquela região, eu já estive ali em Israel, especialmente nesse lugar, em Beersheba, e também estive no Monte Moriá. A distância é significativa, e o sol escaldante naquela região é intenso. O sol é intenso, né? Como é que os viajantes faziam naquele tempo? Eles viajavam da seguinte maneira: eles pegavam estrada, ou melhor, areia, pé na areia, de madrugada, de 3, 4 horas da manhã, e paravam por volta de 10, 11 da manhã. E paravam, já tinham lugares estratégicos para esconder do sol, se abrigar e descansar e se preparar para a viagem quando a madrugada chegar novamente. Porque eles evitavam de andar à tarde, justamente pela intensidade do calor. Então, eles viajavam geralmente dessa maneira, era mais comum dessa maneira. Eles levantavam de madrugada, 3, 4 horas da manhã, e caminhavam até por volta de 10, 11 horas da manhã. E depois continuava a viagem novamente somente após a madrugada, ok? E foi assim que Abraão viajou. Abraão viajou um dia, não avistou os montes. Viajou 2 dias, não avistou o monte. Quando chegou no 3º dia, ele conseguiu já visualizar o monte. Olha que interessante, 3º dia. Isso vai dizer alguma coisa no final para a gente. Continuando aqui no texto, verso 9, diz assim: chegaram ao lugar. Olha a palavra lugar de novo. Monte Moriá. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Essa expressão também é muito importante, ela vai aparecer lá na frente. Lugar que Deus havia designado. Designado é outra palavra importante que vai se repetir daqui a pouco. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Bom, aqui vocês conhecem a história, sabem que Abraão ele preparou o altar e ele colocou neste altar o seu filho. Veja o verso 14. E pôs Abraão por nome àquele lugar, a palavra lugar aparece novamente, o Senhor proverá. Por que Abraão colocou o título, o nome desse lugar, do Monte Moriá, como o Senhor proverá? Porque quem estava no altar era o seu filho, Isaque. Mas no momento em que Abraão levantou as mãos com o cutelo na mão, o anjo do Senhor segurou a sua mão e disse: basta. Então o cordeiro foi provido, apareceu nos arbustos, e o Isaque pôde ser poupado daquele sacrifício. Por isso Abraão, então, colocou o nome naquele lugar de o Senhor proverá. E ao final você vai ver que esse título, esse nome, ele vai além do próprio filho de Abraão, do próprio Isaque. Voltando aqui à tela. Então, vamos lá. Nesse lugar, o cordeiro foi morto para substituir Isaque. Nesse lugar, Abraão colocou o nome de o Senhor proverá. O monte é símbolo da provisão de Deus. Portanto, Abraão, movido pelo Espírito, faz uma profecia que é neste monte que o Senhor proverá. Então, esse lugar, de fato, era muito, muito importante. Agora, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. Inclusive, você pode deixar 2 Crônicas já marcado aí, porque nós retornaremos nesse texto. Eu peço que vocês prestem bem atenção, minuciosamente, em cada detalhe, porque se você perder o raciocínio do começo, você vai ter dificuldade para entender melhor o final. A mensagem de hoje é como aqueles filmes que o final é surpreendente. Então, vamos lá. Capítulo 3 de 2 Crônicas, verso 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor, onde? Viram aí na sua Bíblia? Onde Salomão edificou a casa do Senhor? Em Jerusalém. Em que lugar? No Monte Moriá. Olha que interessante. No Monte Moriá, o lugar onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai,
lugar, olha a palavra lugar que Davi tinha designado. Lembra a expressão do texto anterior que Deus havia designado? Aqui aparece como Davi, como se fosse Davi que tivesse designado. Na verdade, foi Deus. Aí você vai saber já por quê. Na eira de Ornã, o Jebuseu. Então, vamos lá. Nesse monte Moriá, onde Abraão, no passado, havia feito o sacrifício, ou ele iria fazer o sacrifício do seu filho, apareceu a oferta, e ele fez o sacrifício da oferta, nesse lugar foi construído o santuário de Salomão. Nesse lugar aconteceu outra coisa. Jerusalém foi edificada, nesse mesmo lugar onde Abraão chamou de o monte que o Senhor proverá, o lugar. E acontece uma outra coisa aqui. O texto diz, onde o Senhor aparecera a Davi, lugar que Davi havia designado na eira de Ornã. Espera aí, não entendi. O que mais aconteceu nesse monte? Que encontro foi esse entre Deus e Davi, nesse mesmo monte, no Monte Moriá, no lugar onde Abraão viajou mais de 100 quilômetros para poder fazer o sacrifício? Vamos descobrir na sequência aqui, tá bem? Continuando, então, observe. O que ocorreu na eira de Ornã? A resposta está em 2 Samuel, capítulo 24, verso 1, e depois o verso 10, depois o verso 25. O que aconteceu mais nesse lugar, na eira de Ornã? Em 2 Samuel, você pode abrir a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 24, o verso 1, depois o verso 10 e depois o verso 25. Diz assim, ó, o verso 1, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Levanta o censo. Aí o verso 10 diz assim, ó, sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequeno o que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Vamos entender o que aconteceu ali. O povo de Israel e Davi haviam feito muitas conquistas. Eles haviam vencido grandes batalhas. E eles prosperaram muito, especialmente em armamento. E em números também. Aí o que acontece? Deus fala assim para Davi, não faça o recenseamento. Ok, tudo bem, só que algumas pessoas influenciaram Davi a fazer o recenseamento. Olha o perigo da má influência. Deus havia dito não, mas um grupo de pessoas começou a influenciá-lo para fazer o recenseamento. E Davi fez o recenseamento. Quando ele fez o recenseamento, desobedecendo a ordem divina, uma maldição caiu sobre o acampamento. E por que Deus não queria que ele fizesse o recenseamento? Vou te explicar por quê. Porque se eles fizessem o recenseamento, eles correriam o risco de se tornarem arrogantes e soberbos e acreditarem e passarem a acreditar que todo o sucesso das grandes conquistas que fizeram, esses grandes sucessos ocorreram pela capacidade deles, pela destreza deles, pelo potencial deles, esquecendo-se, portanto, de que era Deus quem havia dado cada vitória a eles. E foi exatamente o que aconteceu. O orgulho tomou conta do coração e a maldição caiu sobre o povo. Mas olha o que diz a partir do verso 22, pode ser a partir do verso 22, ó. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, oferece ao rei, e ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. Aí, antes de ler o verso 24 e 25, deixa eu explicar uma coisa. Davi, como disse o verso 10, que Davi se arrependeu e buscou o Senhor, e Deus disse assim para ele, Davi, tudo bem, você pode ser perdoado, mas para alcançar o perdão, pela loucura que você fez, vai ser necessário que você faça o seguinte, prepara aí o checklist.
vai ser o seguinte: você vai comprar a eira de Ornã. Você não vai entrar em guerra com eles, você não vai conquistar aquela terra com guerra, não vai derramar sangue humano ali de jeito nenhum. Eu quero que você compre. Você conquistou a cidade dos jebuseus, mas a parte de cima, que é a eira de Ornã, você vai comprar e vai comprar por um preço justo. Vai pagar um bom preço, um preço justo. Está entendido? E quando você comprar a eira de Ornã e pagar um preço justo, lá você vai levantar um altar e fazer um sacrifício. E foi o que Davi fez. Davi, então, comprou a eira de Ornã, obedecendo à ordem divina. Ele poderia ter conquistado aquilo ali com guerra, com facilidade, com extrema facilidade. Ele já havia conquistado uma boa parte daquelas terras ali ao redor. Mas Deus disse, não é para ser com guerra. Eu quero que você compre e pague um preço justo. Nenhum sangue humano pode ser derramado ali. E ele, então, comprou a terra de Ornã, o jebuseu. E ele levantou um altar e fez o sacrifício. Olha o que diz o verso 24. Porém, o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, um preço justo, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e aconteceu o quê? A praga cessou de sobre Israel. Bom, vamos lá. Vocês vão entender melhor agora através de algumas imagens que eu vou mostrar. O que ocorreu na eira de Ornã? Deixa eu passar aqui. Veja bem. Observem bem essa imagem. Voltando. Ó, essa aqui, gente, que eu estou circulando com o cursor do mouse, que tem essa seta vermelha, essa aqui é a cidade dos jebuseus, que Davi conquistou com guerra, com batalha, e derramou sangue. Ele conquistou essa cidade, a cidade dos jebuseus, ok? A eira de Ornã é essa parte de cima aqui, ó. Essa parte de cima é a eira de Ornã. Agora aqui, olha, por curiosidade, essa eira de Ornã é chamada de Monte Moriá. Foi nesse lugar aqui que Abraão, foi nesse monte aqui que Abraão levou Isaac para sacrificá-lo e que o cordeiro foi provido para substituir Isaac no altar. Foi exatamente esse monte. Quando Abraão veio aqui, essa cidade ainda não existia, ou existia apenas uma pequena província dela. Possivelmente apenas uma pequena província dessa cidade. E aqui em cima o Monte Moriá, a terra que Davi comprou com preço justo e levantou um altar e fez o sacrifício. E a praga cessou. Aqui outro desenho, ó. Essa aqui é a cidade dos jebuseus, né? E aqui em cima o Monte Moriá, ou a eira de Ornã, o jebuseu. Aqui outra imagem, a cidade dos jebuseus, numa província um pouco menor, ok? Os muros ao redor da cidade dos jebuseus, que Davi conquistou, e aqui em cima o Monte Moriá. Um detalhe, amigos, essa cidade dos jebuseus é justamente a cidade que, no tempo de Davi, vai passar a se chamar Jerusalém. Jerusalém. E aqui em cima, o Monte Moriá, onde futuramente, a partir desse momento, futuramente seria construído o Santuário de Salomão. Aqui um desenho mais nítido, né? Aqui a cidade dos jebuseus e aqui em cima o Monte Moriá. E esse monte também é chamado de Monte Sião, como vocês já devem ter ouvido falar. Bom, vamos lá. Por que esse lugar era tão importante? Por que esse lugar era tão importante? A resposta vai estar em João 4, 19 e 20 e no capítulo 19, ok? João 4, Evangelho de João, capítulo 4. O verso 19 e o verso 20, e depois o capítulo 19. Vamos lá. Capítulo 4 de João, verso 19 e 20. Por que esse monte é tão importante? Você vai saber agora. Agora você vai ter essa resposta. Por que esse monte é tão importante?
Verso 19 diz: Senhora, disse-lhe a mulher, é a mulher samaritana, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Este monte que ela fala é o Monte Gerizim. É o Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o... Olha a palavra que aparece aí. Lugar. Ou seja, ela está dizendo assim, os nossos pais, os samaritanos, adoravam a Deus no Monte Gerizim. Mas vocês dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. No lugar, ou seja, no Monte Moriá, que se deve adorar a Deus. Então, os próprios samaritanos tinham essa consciência de que o verdadeiro lugar de adoração era o Monte Moriá. Agora, observe o que diz o capítulo 20 de João. João, capítulo 20. João, Evangelho de João, capítulo 19, perdão. Evangelho de João, capítulo 19. E o verso 17. Aqui está a resposta. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar, olha a palavra lugar de novo, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Amigos, esse monte, chamado aqui também de Calvário, ou Gólgota no hebraico, é exatamente o Monte Moriá, onde Jesus havia sido crucificado. Agora você entende por que Abraão, ele chamou esse monte de o monte que o Senhor proverá. Porque é neste monte que o cordeiro foi provido para substituir Isaac, mas esse cordeiro que substituiu Isaac representava Jesus, que também nos substituiu no sacrifício eterno, na morte eterna. Nos substituiu no altar do sacrifício. Por isso a importância desse monte. Agora você entende por que Deus disse para Abraão sair de Beersheba para fazer o sacrifício lá no Monte Moriá, a mais de 100 quilômetros de distância. Porque é neste monte que Jesus seria crucificado. É neste monte que Jesus daria a sua vida em substituição da vida de todos aqueles que se agarrarem a ele com fé. Bom, a maneira como João descreve esse verso no grego demonstra que o lugar era muito importante e muito especial. Esse lugar é onde fica o Calvário Gólgota, local onde o templo havia sido construído. Em Jerusalém era o lugar onde se deveria adorar, porque foi ali que o cordeiro foi provido. Bom, mas vamos aprender um pouco mais sobre esse monte. Você já deve ter ouvido falar, ou pelo menos visto na TV, no mínimo, ou alguém, ou talvez vocês podem ter ido lá, conhecer presencialmente esse templo muçulmano, do Domo Dourado. Nesse lugar aqui, ó, é onde possivelmente o santuário existia. E hoje no lugar existe uma mesquita muçulmana, ok? Aqui nós temos, por exemplo, uma imagem do Muro das Lamentações. E lá no fundo vocês podem ver o templo, a mesquita muçulmana. Isso aqui esse muro é o que sobrou do santuário. Lembra que Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra? Porque no ano 70 seria destruído o santuário, o templo, e aqui esse muro é a parte externa do templo, é o que sobrou do templo. E lá no fundo, o que foi construído no lugar, uma mesquita muçulmana. Mas por quê? O que aquela mesquita está fazendo ali? Quando os islâmicos eles dominaram Jerusalém, eles então construíram a mesquita deles justamente no lugar que eles acreditavam que Abraão havia feito o sacrifício. Porque Abraão ele é importante não apenas para a fé cristã, ele é importante também para a fé judaica e é muito importante também para a fé islâmica. Então,
foi por aqui que Jesus foi crucificado também. Eu tirei essa foto aqui da sepultura, porque essa é uma das propostas do que poderia ser a sepultura de Jesus aqui, uma visão do lado interno do que poderia ser a sepultura e que Jesus foi sepultado. Agora o texto de João, capítulo 14, verso 1 a 2. João 14, verso 1 a 2. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 1 e o verso 2. Diz assim. Aí depois você deve ter marcado 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, né? Nós vamos cruzar as informações de João, capítulo 14, verso 1 e 2, com as informações de 2 Crônicas 3, verso 1. Possivelmente, João, quando escreveu esse texto do capítulo 14, verso 1 e 2, possivelmente ele estava pensando em 2 Crônicas 3, verso 1. E você vai entender já já por quê. Capítulo 14, verso 1 e 2 diz assim, ó, de João: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aí vem a expressão, na casa de meu pai há muitas moradas. Guarde essa frase, na casa de meu pai. Ela é importante. Ela vai aparecer em 2 Crônicas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Aí aparece a segunda expressão. Vou preparar-vos lugar. Olha a palavra lugar. E guarde essa frase, preparar-vos lugar, porque ela também vai aparecer em 2 Crônicas. Preparar-vos lugar. Então, o que significa a expressão na casa de meu pai? E o que significa a expressão vou preparar-vos lugar? Agora sim, vamos para 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, novamente. O texto diz assim, ó, e eu vou mostrar para vocês onde essas duas frases aparecem aqui em 2 Crônicas 3, 1. Começou Salomão a edificar o quê? A casa do Senhor. João vai usar na casa de meu pai, que foram as palavras de Jesus. Casa de meu pai, casa do Senhor, santuário, templo, são a mesma coisa. Essa expressão, casa de meu pai, casa do Senhor, aparece mais de 400 vezes em toda a Bíblia. Em torno de 427 vezes. E todas elas fazem referência ao santuário de Deus. Ao santuário, ao santo de Deus, santuário de Deus, o templo de Deus, né? Tanto terrestre quanto celestial. Tanto terrestre quanto celestial, porque, na verdade, o terrestre ele é apenas uma fotocópia do santuário celestial. Continuando, diz aqui, ó, no Monte Moriá, onde o Senhor aparece. Veja, no Monte Moriá, santuário de Deus, casa do Pai, casa do Senhor, e no Monte Moriá, guarda isso é importante, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi e seu pai, lugar que Davi tinha designado. Lembra que lá em João diz assim, vou preparar-vos lugar, troque a palavra designado por preparado. Em João 14, verso 2 diz, vou preparar-vos lugar. Aqui aparece lugar que Davi tinha designado. Troque a palavra designado por preparar-vos. Então, veja, lugar que Davi tinha preparado. Aqui usa a expressão Davi tinha preparado, mas a ordem era divina. Então, o lugar que foi preparado era divino, partiu de Deus. Então, a gente pode dizer lugar que Deus havia preparado. Por isso eu disse que aquelas duas frases em João 14, elas vão aparecer aqui em 2 Crônicas 3, verso 1. Casa do Senhor, casa do Pai, ou lugar que Deus tinha preparado na eira de Ornã. O que significa isto? Qual o significado disso? Vamos descobrir já, já. Continuando aqui. Vamos lá. Bom, já mostrei 2 Crônicas, né? Olha que interessante. Não é apenas o lugar onde o cordeiro seria provido para Isaac,
Não era apenas o lugar onde Davi e o povo fizeram o holocausto. Não era apenas o lugar onde Jerusalém seria edificada. Não era apenas o lugar onde o santuário seria construído e também não era apenas o lugar onde Jesus seria crucificado. Espera aí, pastor. Significa que tem mais coisa? Mais coisa aconteceu nesse monte? Sim, exatamente. Tem mais coisa que aconteceu nesse monte. Sabe o que é? Vamos ver agora. Segundo a tradição, Adão, Abel e Noé ofereceram sacrifício no mesmo monte em que Abraão fez o sacrifício e que Jesus foi crucificado. Olha que interessante. Segundo a tradição judaica, Adão, Abel e Noé também fizeram sacrifício no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar, no Monte Moriá. Então, desde quando Adão e Eva haviam pecado e que eles saíram do Éden, desde aquele tempo, sacrifícios já eram feitos no mesmo lugar, no mesmo monte, segundo a tradição. Tanto Adão, quanto Abel, quanto Noé e os demais que vieram à frente fizeram sacrifícios no mesmo monte. E tem mais, não para por aí, tem mais coisa. Sabe o que mais que aconteceu nesse monte, no Monte Moriá? Olha que interessante. Segundo a tradição judaico-cristã, foi também no Monte Moriá que provavelmente a cidade de Salém, a província de Salém, existia, onde Melquisedeque ofereceu sacrifícios a Deus e Abraão devolveu os dízimos. Então, segundo a tradição, Melquisedeque, ele foi rei em Salém, sacerdote e rei em Salém, e Salém era a província dos Jebuseus, que mais tarde se tornaria a cidade de Jerusalém. Então, Salém, a cidade dos Jebuseus e Jerusalém são a mesma cidade. A mesma cidade. E Abraão, quando viajou por longos dias para chegar até Salém, ele foi até Salém para poder participar da adoração junto com o rei Melquisedeque e devolver ao sacerdote Melquisedeque os dízimos. Eu creio que, eu tenho a leve impressão, eu acredito nessa possibilidade, que talvez Melquisedeque, na verdade, seja o próprio Cristo. Alguns vão encontrar nele apenas uma justificativa tipológica. Mas eu tenho a leve impressão que talvez Melquisedeque seja o próprio Cristo. Eu vou dizer por quê. Melquisedeque não tem início e nem fim na narrativa histórica bíblica. Jesus também não tem início e não tem fim, porque ele é eterno. Melquisedeque era rei em Salém, que seria futuramente Jerusalém. Jesus também é rei em Jerusalém. Melquisedeque, ele era sacerdote e recebia os dízimos. Jesus também é o sacerdote legítimo, o verdadeiro sacerdote, sumo sacerdote. E ele é quem recebe as nossas doações, é ele quem recebe a nossa adoração, é ele quem recebe os frutos da nossa própria vida. E tem outros pontos também que poderiam ser somados a isso e que atribuem a Melquisedeque uma semelhança bem autêntica a Jesus. Mas vamos lá, está aqui, novamente, a cidade dos Jebuseus, que antes era a cidade de Salém, onde Melquisedeque era rei e sacerdote. E aqui em cima o altar, aqui em cima o monte, onde Adão, Abel, Noé, Abraão, e onde o santuário foi construído e onde Jesus também foi crucificado. E onde, provavelmente, Melquisedeque também fez sacrifícios. Bom, mas veja bem, não para por aí. Tem mais coisa. Se você achou que a mensagem estava acabando, terminando agora, está enganado. Tem mais coisa. Mas o que tem ainda está para o futuro. E que vai acontecer no Monte Moriá. E não está para o passado. Está para o futuro. Sabe o que é? Vamos lá. O Monte Moriá, ou o lugar, não era apenas o lugar onde Adão, Abel, Noé fizeram sacrifício.
Não era apenas o lugar onde Melquisedeque ofereceu sacrifícios e Abraão levou os dízimos. Não era apenas o lugar onde o cordeiro seria provido para Isaac. Não era apenas o lugar onde Davi e o povo fizeram o holocausto. Não era apenas o lugar onde Jerusalém seria edificada. Não era apenas o lugar onde o santuário seria construído. Não era apenas o lugar onde Jesus seria crucificado. Pastor, tem mais coisa? Sim. E está para o futuro. Por isso eu disse no início, que é um estudo também de abrangência escatológica. Então, o que mais vai acontecer nesse Monte Moriá? Não vai dar tempo da gente ler os textos, porque os textos são longos, mas eu vou explicar para vocês e depois vocês podem ler. Em Zacarias, capítulo 14, deixa eu tirar aqui, deixa eu olhar para vocês. Em Zacarias, capítulo 14, tem uma profecia bem significativa que vai retratar a descida dos justos após o milênio. Jesus desce à frente e os justos descem em seguida, acompanhando a Cristo, após o milênio. Então, eles descem, Jesus coloca os seus pés no monte, que ali Zacarias vai chamar Monte das Oliveiras. E quando os seus pés tocam o Monte das Oliveiras, aquilo ali abre como um grande vale. A terra é purificada. Para acontecer o quê? Para acontecer o que está descrito em Apocalipse capítulo 21. A cidade santa desce do céu e se estabelece naquele lugar onde Jesus colocou os pés e que se transformou num grande vale. Quando a cidade santa desce, ela desce em qual monte? Segundo o que diz Zacarias, no Monte das Oliveiras. Mas tem um detalhe a mais aí. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Tem um detalhe. Veja, essa aqui é uma visão panorâmica. Essa foto foi tirada exatamente do Monte das Oliveiras. Eu mesmo bati essa foto. E eu estava no Monte das Oliveiras. Então, virando as costas para o Monte das Oliveiras e olhando para o Domo Dourado, você tem uma visão clara do Monte Moriá. Ali você contempla os muros de Jerusalém e aqui em cima, onde provavelmente, no passado, estava edificado o Santuário de Salomão. Então, essa é a vista do Monte Moriá. E onde eu tirei a foto é o Monte das Oliveiras, o monte que é citado em Zacarias, capítulo 14. Ou com a descida da Cidade Santa, no Monte das Oliveiras. Ok? Está aqui uma visão mais próxima. Aqui os pés de oliveiras. Bom, o que vai acontecer, amigos? Lembra que em Gênesis capítulo 22, nós lemos que Deus falou assim para Abraão: Abraão, vá para a região do Moriá. Veja, região do Moriá. E quando você estiver chegando perto, eu vou indicar o monte que você vai fazer o sacrifício. Em um dos montes você vai fazer o sacrifício. Aquela região toda era chamada de Monte Moriá. A região toda, região do Moriá. Então, o Monte das Oliveiras, na verdade, fica no Monte Moriá, na região do Moriá. A Cidade Santa vai descer exatamente na região do Moriá. O que isso sugere? O que isso indica? Indica que todos os que passarem pela cruz, Monte Moriá, serão os que entrarão pelas portas da Cidade Santa. Amigos, a porta da Cidade Santa vai se abrir. E todos que vão pisar que vão entrar por essa porta, são aqueles que pisarão, colocarão seus pés no Monte Santo de Deus, no Monte Moriá, no monte em que Jesus foi crucificado, no monte em que Abraão levou o seu sacrifício, no monte em que Davi fez o sacrifício, no monte em que o santuário foi construído e que sacrifícios eram feitos pela manhã e pela tarde, todos os dias. No mesmo monte onde Adão fez o sacrifício, no mesmo monte onde Abel fez o sacrifício, no mesmo monte onde Noé fez o sacrifício. É o mesmo monte em que todos os salvos, todos os justos colocarão os seus pés antes de entrar na Cidade Santa. Antes de entrar na Cidade Santa. Observe o que diz Salmo 24, verso 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar? Olha a palavra lugar. Lugar santo, os remidos.
Todos os salvos um dia vão colocar os seus pés no lugar, o lugar santo de Deus, no monte do Senhor. Salmo 24:7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Entrará o Rei da Glória, e junto com ele quem? Os remidos. Isaías 26, verso 2, abri as portas, para que entre nelas a nação justa, a porta do quê? Da cidade santa. Para que entre nelas a nação justa, a nação que já está com os pés no Monte Moriá, essa nação que observa a verdade de Deus. Apocalipse 21, verso 24 a 27, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As nações estarão ali, diante do monte e da cidade santa. Isaías 35 diz, e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O caminho santo, o imundo não passará por ele. E Apocalipse capítulo 22, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Pelas portas. Pelo Monte Moriá. Pelo Monte Moriá. Então, veja, para finalizar a mensagem, amigos, o povo santo de Deus colocará os seus pés no Monte Santo de Deus para caminhar pelo caminho santo de Deus para entrar na cidade santa de Deus. Pois é, amigos. Que dia maravilhoso será aquele. Quando todos nós nos encontrarmos no Monte Moriá, olhando agora com os olhos para a cidade santa. E quando as portas se abrirem, todos esses que pisarem no Monte Moriá terem o privilégio de, no mérito de Jesus Cristo, entrar pelas portas da cidade amada de Deus. Você estará lá. Esta é a sua escolha até o fim. Esta é a sua decisão agora e para sempre. Eu sei que o mundo, às vezes, tenta comprar a gente. Mas eu quero fazer um apelo para que você diga para o mundo, olha, lamento, mas eu não estou à venda. A minha vida pertence ao meu Rei, ao meu Senhor. O meu verdadeiro sacerdote e sumo sacerdote, o meu verdadeiro Rei, que está acima de qualquer rei humano. Eu quero que você guarde bem a frase que eu vou dizer. 2 frases. Primeiro, se Deus e sua vontade forem prioridades na sua vida, você será prioridade na vida de Deus. Permita sempre que Ele ocupe o primeiro lugar no pódio do seu coração. E a segunda frase, guarde bem. Se nada nessa vida der certo, se tudo der errado, se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Tudo deu certo. Eu quero encerrar com uma oração. Uma oração de consagração. Uma oração que nos faz voltar os olhos com mais força para o céu, para a eternidade. Uma oração de entrega. Vamos fazer agora? Feche os olhos. Bom Pai, obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado por não ter virado as costas e ido embora. Obrigado pela tua palavra que ilumina a nossa vida, o nosso caminho. Obrigado, Senhor. Nos perdoe por causa de nós mesmos. Nos perdoe, Senhor, por favor. Tenha misericórdia da gente. Tenha paciência com a gente, um pouco mais, Senhor, por favor. Nos ajuda a permanecer firmes. Nos ajuda a manter os olhos e o coração na eternidade. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida piedosa e pura diante do Senhor. Guia os nossos passos, escreva a nossa história. Ó Deus,
e se lembre da nossa família. Salva, Senhor, a nossa família, por favor. Salva os nossos filhos, salva a tua igreja que vive num mundo cheio de epidemias de pecado. Proteja, Senhor, a tua igreja, por favor. Nós pedimos por misericórdia o teu perdão. Pedimos por misericórdia que o Senhor possa continuar realizando a obra que um dia começou em nossa vida. É para a tua honra, Senhor, é para a tua glória que, agradecidos, pedimos tudo no mérito do poderoso Jesus Cristo. Amém, 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 Senhor, amém. É isso, amigos. Muito obrigado, pastor Gilberto. Foi muito bom, muito informativo.